E, irmãos, quando veio esse último furacão, né, o furacão Milton, que aconteceu, que alagou aqui o nosso prédio ficou assim, 1 palmo de água. Os irmãos lembram que no domingo seguinte nós fizemos o culto lá, porque o carpete estava tão encharcado, e a gente chegou aqui, estava um espelho d'água aqui, e o telhado, haviam voado algumas telhas, e eu imagino que qualquer pessoa, quando se deparasse diante dessa cena, ficaria aflita, pelo menos era o que se espera de uma pessoa responsável. Mas eu confesso para os irmãos que quando eu vi isso, uma paz tomou conta do meu coração, porque eu falei assim: Deus quer dar um teto novo e um carpete novo para essa igreja aqui. Você sabe, esse devia ser o nosso pensamento diante de qualquer dificuldade de você. Se você for demitido de um trabalho, você devia falar: nossa, Deus está querendo me dar um trabalho novo. Ah, bati o carro, não, Deus está querendo me dar um carro novo, talvez. Você sabe, irmãos, nós precisamos ter expectativas de coisas boas, porque o Senhor é bom, irmãos. Ah, mas não foi Deus, foi o diabo. Ok, Deus é poderoso para transformar aquilo que é desgraça, aquilo que é tragédia, em algo bom nas nossas vidas. Por quê? Porque nós somos filhos amados do Senhor. Esse tem que ser o nosso pensamento. Você sabe, mas é triste porque nós temos expectativas de coisas ruins, né? Já viu pessoas que estão o tempo inteiro com medo das coisas acontecerem, né? Ou uma coisa que eu achava muito engraçado, que eu falava: fé nas coisas ruins. Como que é fé nas coisas ruins? Olha, se vem um profeta de Deus e fala que, olha, amanhã você vai ser muito abençoado, né? Deus vai tocar você e você vai encontrar com alguém e você vai achar uma chave que você precisa de algo. Você fala: eu já ouvi muitas coisas, né? Mas se vem um cara aqui e fala: olha, amanhã o Senhor vai pesar a mão na sua família, você sai morrendo de medo. É o que eu falo de fé nas coisas ruins. Quantas vezes a gente fica pensando em coisas ruins, sabe? Mas nós temos que ter fé nas coisas boas do Senhor. A Bíblia fala: bem sei os planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos fazer prosperar. Sabe, irmãos, esse é o nosso Deus. E quando você tem essa expectativa, as coisas acontecem na sua vida, porque você sabe, quando você está atento, obrigado, Hilton, atento às coisas, atento a determinada coisa, quando vem a oportunidade, você está preparado, né? Às vezes, quantas vezes você passa na frente de um lugar? Um dia desse eu passei com a Andressa aqui na Delmebre, ela falou: nossa, abriu tal coisa. Eu falei: amor, desde que a gente mora aqui em Tampa, esse troço está aqui. Mas porque nunca estava precisando daquilo, você não repara. Então, às vezes você não está atento àquilo que Deus quer fazer de bom para você, né? Há uns domingos atrás eu falei aqui a respeito da brisa do Espírito. Quantos percebem o Espírito Santo soprando, o Espírito Santo falando? Nós temos que estar atentos, irmãos, sabe? E esperando que coisas boas venham acontecer conosco. Então, quando aconteceu isso, né? Aliás, não só aqui, na minha casa também voaram umas telhas, lá também já trocou o telhado, né? Eu falei: olha que bênção, Deus está querendo fazer tudo novo, né? Que a gente, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Deus está querendo nos restituir. Agora, quando Deus quer abençoar alguém, como que Ele faz, irmãos? Será que Deus, Ele prepara um saquinho de dinheiro lá no céu, amarra assim e manda um anjo assim jogar e cair, a gente sai aqui no quintal, nossa, um saco de dinheiro? Não, irmãos, Deus, Ele usa pessoas, amém? Deus usa pessoas. Agora, como que Ele usa pessoas? Ele toca no coração das pessoas para fazer. Mas veja, é o Senhor quem faz. Presta atenção, isso aqui é importante, irmãos. Quando Deus fala que vai dar alguma coisa, Ele já tem um recurso. Não é com o meu e com o seu recurso. Irmãos, nós não temos nada para dar diante de Deus. Não há nada que a gente possa fazer. Então, quando o Senhor, Ele separa esse recurso, como que Ele faz? Ele usa os seus filhos para trazer. Mas você acha que Ele quer o seu dinheiro? Você acha que Deus quer o dinheiro de você? Não.
Ele vai usar você como instrumento. Ok, mas eu tirei o meu dinheiro, e agora? Como que isso vai acontecer? Não, Deus vai tocar alguém lá no seu trabalho, para alguém que você trabalha, para algum serviço que você for fazer. Deus vai tocar no coração daquela pessoa, e aquela pessoa vai te dar. Porque é assim que faz. Quando as mulheres hebreias estavam no Egito, a Bíblia fala que Deus mandou que elas fossem diante das mulheres egípcias, e aí Deus tocou no coração das mulheres egípcias, que eram ímpias, para darem todo o ouro para aquelas mulheres. Então é assim que faz, Deus toca no coração do ímpio, para poder transferir recursos para os seus filhos. Amém? Amém? Cadê? Vem cá, Joselma. Joselma, você quis ver aquele dia, agora você vai ser meu exemplo aqui. Joselma contou um testemunho aqui, né, Joselma? Que a Joselma precisava pagar o aluguel, e ela começou a orar ao Senhor. Sabe, ela não foi pedir para pessoas, ela foi pedir para quem pode. Foi pedir para Deus, e falou assim: Deus, incomoda alguém, inculca alguém para me dar esse dinheiro do aluguel, sabe? E Deus levantou uma pessoa, você viu uma vez só na vida? 2 anos antes, Deus tocou lá naquela pessoa, e aquela pessoa não conseguia dormir, não conseguia comer, pensando na Joselma. Obrigado, Joselma. Sabe, é assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. Então Ele não fabrica dinheiro, Ele toca no coração de pessoas. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Testemunhos como esse que a gente escuta, irmãos, eles são resultados de uma construção nas nossas vidas. Então assim, não pense você que amanhã você vai acordar e vai ser o crente cheio de fé e eu vou desafiar. Não, as coisas começam caminhando, começam pequenas, né? Não é? Você começa provando Deus nas pequenas coisas. Então quando Deus nos dá a oportunidade de poder semear na sua obra, o que Deus está querendo, irmãos? Ele está querendo construir uma história de fé e confiança na sua vida. Entendeu? Eu não sei da Joselma se ela começou assim, mas provavelmente não. Provavelmente quando ela fez esse pedido para Deus, ela já conhecia o Deus que ela servia, e ela sabia como é que Deus trabalhava. Então, para você chegar num ponto de pedir algo grande, você começa pedindo coisas pequenas. Você começa pedindo, começa fazendo coisas pequenas, como contribuindo, como dizimando na igreja. Você vai construindo uma história de relação e de confiança com Deus, onde você vai testando e provando aquele Deus que é fiel, irmãos. Eu me lembro quando uma vez alguém falou: nossa, quando você saiu do Brasil e veio aqui para os Estados Unidos, deve ter sido muito difícil. Eu falei: não foi difícil. Difícil foi a primeira vez quando eu saí da minha cidade e mudei para um outro estado lá no Brasil, porque eu nunca tinha feito isso na vida. Mas quando eu vim para cá, eu já conhecia a fidelidade de Deus, eu já sabia que Deus fazia, então não tinha dificuldade. Então, irmãos, quando você não se prepara no dia mau, você se prepara em tempos de paz. Então é quando as coisas estão calmas que você vai construindo essa história com Deus, construindo esse relacionamento, aprendendo a depender do Senhor em todas as coisas, irmãos. Então quando Deus nos dá oportunidades, por exemplo, como de abençoar os irmãos lá no Paquistão, você sabe, a necessidade que Deus coloca diante de nós é uma oportunidade para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender, para que a gente possa conhecer o nosso Deus. Então não veja isso como: não, a igreja precisa. Não, deixa eu dizer, nós precisamos muito mais do Senhor do que o Senhor dá. Aliás, o Senhor não precisa da gente. Só para você ter uma ideia, esse carpete aqui, ele foi todo doado, nós não pagamos um centavo nele. Você acha que Deus não podia ter dado o telhado também? Sim ou não, irmãos? Mas Ele deixou o telhado para nós exercitarmos a nossa fé.
Não, eu vou te contar uma coisa, se ninguém participar, ele vai dar o jeito dele. Aliás, deixa eu contar, já está pago esse telhado. Já está pago, a igreja tem dinheiro. Mas você está entendendo? Não é a questão, não é a igreja que precisa, é você que precisa. Eu me lembro que a gente fez uma dinâmica na conferência de homens lá no sul da Flórida, em que, vou resumir aqui, tinha que carregar um homem, aí chamaram um magricelinho lá, o cara não deu conta, aí agora vem mais gente ajudar, o pregador, aí todo mundo catou e levantou. Só que aí ele continuou chamando, vem gente, vem. Eu como bom racional, falei, mas já deram conta de levantar o cara, vou lá fazer o quê, E não fui. E eles foram dando com o cara, deram a volta no salão inteiro, e o cara lá chamando, vem. Eu falei, não vou, já está indo, para que... Só que a hora que ele chegou no palco, ele falou, olha, a missão foi completa, E você que não tocou, ok, ele não precisava de você, mas você deixou de experimentar, de fazer parte do milagre. Você está me entendendo? A obra do Senhor vai acontecer do mesmo jeito. Ah, não precisa, a igreja é rica. De fato, somos muito mesmo. Somos abençoados pelo Senhor. Mas você não entendeu, não é a igreja que precisa de você, é você que precisa fazer parte disso. Entendeu? É você chegar lá no céu e falar, não, eu fiz parte disso, eu colaborei, que é um grande privilégio dos filhos isso. Sabe? Então, desafios como esse, irmãos, são oportunidades. Como eu falei, Deus, se Ele quiser fazer, da mesma forma que fez dar o carpete, podia fazer dar o teto, mas eu acredito que Ele deixou algo para a gente poder fazer. Então construa essa história com o Senhor, irmãos. Construa uma história de milagres na sua vida, sabe? Não fica vivendo de milagres terceirizados. Ah, não, porque lá na minha igreja a Joselma deu um testemunho assim, então o Deus da Joselma vai fazer na sua vida. Não, irmão. Para de terceirizar a experiência que é pessoal. Você precisa construir a sua história com Deus, o seu testemunho, a sua vida com Deus. Falar, olha, eu não tinha nada, mas eu fiz aquele compromisso. Eu quero dizer que Deus me honrou, e Deus multiplicou, e Deus fez as coisas. A única forma disso acontecer, meu irmão, é você tomar a decisão de fazer parte. Eu posso oferecer o melhor manjar, a melhor comida. Se você não quiser comer, não tem como, irmãos. É uma decisão pessoal, sabe? E eu vou dizer, irmãos, eu gostaria muito que nós fosse uma igreja que experimentasse o sobrenatural de Deus. Porque deixa eu dizer, até agora o que o natural foi possível, nós fizemos, e fizemos com muita excelência. Mas eu não quero mais viver dentro do padrão natural, eu quero viver no sobrenatural. Porque o natural, ele tem uma velocidade. Então, se eu fizer as contas aqui, não, eu posso me programar para daqui a 10 anos estar fazendo isso, daqui a 15 fazer. O natural, ele tem um processo, mas o sobrenatural, Deus tira José lá da prisão e coloca ele no trono da maior potência do mundo em apenas um dia, porque ele não está mais limitado dentro de padrões naturais. Então tem coisas na minha e na sua vida que só podem acontecer se forem ações sobrenaturais de Deus. Amém? Tipo, eu tenho palavra de Deus que essa igreja aqui vai alcançar muitas pessoas nessa cidade. E aí eu faço minhas contas aqui, 9 fora, e 1 mais 1, e 2 e tal, e não fecha, Deus, mas é porque é o natural. O sobrenatural de Deus não segue esse padrão lógico, irmãos. Então, deixa eu dizer, é tempo da gente viver o sobrenatural de Deus. É o tempo da restituição. Eu quero dizer que aquilo que você não conseguiu até hoje, Deus pode te restituir em questão de semanas, em questão de meses. Deus pode fazer na sua vida, porque Ele não vai obedecer a uma sequência lógica que você estabeleceu na sua mente. Mas nós temos que aceitar o convite. Nós temos que aceitar o convite de Deus. Então, não perca essa oportunidade, irmãos. Não perca. Não. Eu tenho certeza que todos podem participar. Não é uma questão de valor, mas é uma questão de fazer parte, né? Como aquele
como esse exemplo que eu dei, né? Eu fiquei olhando o negócio acontecendo, mas deixei de fazer parte. Não perca essa oportunidade. Aliás, não perca nenhuma oportunidade, irmãos. Toda vez que alguém vier te pedir alguma coisa, dê, faça. É Deus criando pretextos para te abençoar. Pretextos para te abençoar. Eu fico vendo a vida do profeta, agora não lembro se é Elias ou Eliseu, que Deus fala: olha, vai até um lugar, tá, Sarepta de Siquém, lá vai ter uma viúva. Foi Eliseu, né? Olha, eu já saindo todo da pregação aqui. Pode tirar esse slide aqui que já vai começar. Já começou, irmãos. Já começou. Faz horas. Vai recebendo aí. Sabe, o profeta, Deus fala: olha, vai até lá em Siquém e tal, vai ter uma viúva que eu já ordenei que vai te sustentar. Sabe, ele chega lá. Sabe qual que era a viúva? Se fosse na minha cabeça, eu ia procurar pela mulher mais rica da cidade, né? E aí ele sai, tem uma mulher lá catando uns gravetos, ele fica assim na dúvida, porque, uai, Deus falou que ia me sustentar, eu achei que ia ser uma mulher muito rica tal, mas essa aqui não está aparecendo. O Espírito Santo falou: é ela. Só que ela nem sabia que Deus já havia ordenado. E ele fala: olha, vai, prepara, mas prepara para mim um bolo de farinha. Ela falou: olha, meu senhor, eu só tenho isso aqui, ó. Eu vou comer e vou morrer, não tem mais nada aqui. E eu fico pensando, por que Deus pede para quem não tem, irmãos? Por que Deus pede para quem não tem? Porque Deus quer abençoar quem não tem. Mas Deus só abençoa a fé. O que é mais fácil? Quem que demanda mais fé? Quem tem muito para dar uma coisa, ou quem não tem nada e dá aquilo que tem? Sabe, Deus, quando manda o profeta pedir para aquela mulher uma coisa, Deus queria abençoar aquela mulher, irmãos. Sabe, e às vezes a gente não entende isso, né? Infelizmente, a gente olha de forma natural para as coisas, e a gente acha que tem que pedir para quem tem. Não, Deus pede para quem Ele quer dar, porque as coisas do reino são diferentes da que a gente pensa, né? A Bíblia fala: aquele que quer preservar a sua vida vai perder, aquele que entregar a sua vida vai ganhar. É tudo invertido, né? Aquele que quiser ganhar, perde, aquele que perde, ganha. Então, veja, quando Deus pede, é porque Ele quer dar. Então são oportunidades que o Senhor cria, sabe? E aí o profeta chega para essa mulher, e ela é obediente, e ali ele faz um dos milagres mais incríveis que tem na Bíblia, né? E ele derrama da provisão. Então veja, a vontade do Senhor é sempre nos abençoar, irmãos. O Senhor não precisa de nada. A Bíblia fala que Deus não é servido por mãos humanas. Deus não precisa de nós para fazer absolutamente nada. Entenda que é um privilégio, né? Me lembro que um irmão também uma vez aqui na igreja falou: pastor, ele estava envolvido aqui em servir nas coisas, e ele parou de vir, tal. Eu falei: irmão, por que você não foi? Não está precisando mais. Eu falei: mas a igreja nunca precisou de você, você quem precisa. Está me entendendo, irmão? Somos nós que precisamos. Somos nós que precisamos ter essa experiência. Somos nós que precisamos ser desafiados em fé. Somos nós que temos que aceitar esses convites de Deus para poder conhecê-lo melhor, sabe? Então não perca oportunidades, amém? Abre lá, o segundo livro de Reis, no capítulo 4. Eu vou falar sobre Eliseu, mas vai ser uma outra história. Eliseu e a mulher sunamita. Segundo Reis 4, no verso 8, diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, o qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este passa sempre por nós, e é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali.
Então aqui fala de uma mulher, essa era uma mulher rica. E essa mulher, por alguma razão, a casa dela ficava num ambiente, numa estrada, né, onde o homem de Deus, o profeta, né, e naquela época Deus tinha representantes na terra. Então você honrar um profeta, você estava honrando a Deus, honrando aquele que o havia enviado. E ele passava no seu caminho por essa casa dessa mulher. E o interessante é que essa mulher não apenas ofereceu o pão, mas a Bíblia fala que ela constrangia ele para comer pão. Ela insistia, irmãos. Não era assim, não, você quer pão? Não, não quero, não. A Bíblia fala que ela era alguém que insistia para que esse profeta parasse. E não era assim, entregava o pão para ele, não. Ele precisava entrar e vir comer. Sabe, o que essa palavra me fala, né? Alguém que via uma oportunidade. Ela entendeu que, veja, apesar de parecer que ela está dando alguma coisa para ele, mas na verdade ela é que era abençoada. Por isso que ela é quem insistia. Já viu isso? Pessoas que, não, eu quero insistir para fazer parte, eu quero insistir para trabalhar, eu quero insistir para contribuir. Sabe, o apóstolo Paulo fala lá que havia um povo, né, que ficou sabendo da contribuição, e fala que eles insistiram para poder contribuir. Então aquela mulher, ela insistiu, porque ela queria abençoar o profeta, ela queria a presença do profeta na sua casa. Ela havia entendido que a presença do profeta ali representava a presença de Deus. E é interessante que ela não se contenta apenas com o profeta vindo comer a sua casa. Chega um momento, você sabe, ele vinha comer, mas ele ia embora, né? Isso fala de experiências, não são esporádicas, experiências pontuais, né? Como você vai num culto e você tem uma experiência com Deus. Você vai numa oração, você tem uma experiência. Eram experiências pontuais, mas não eram experiências contínuas. Então o profeta passava por ali, ela agarrava aquela oportunidade, né? Ele ia para a casa dela, ele parava um tempo. Eu tenho certeza que ela dava o pão, mas ela queria escutar, era aquilo que o profeta tinha para dizer. Então, primeira coisa, fala de pessoas que observam oportunidades. Sabe, irmãos, nós somos a geração mais desperdiçadora de todas, porque temos tantos estímulos, tantos afazeres, tantas coisas, que muitas vezes nós não damos valor para as coisas. Você sabe, irmãos, eu quando estudei, não tinha internet, né? A internet começou em 98, eu já estava na faculdade em 98. Mas quando eu era moleque, tinha que comprar aquela Barça. Quem lembra da Barça? Que era uma enciclopédia, né? Vermelha, tinha Barça, tinha Delta La Russe, olha que chique. E tinha mais uma ainda lá no Brasil, para você fazer uma pesquisa. Você sabe, hoje a gente vive numa geração que você tem informação de sobra. Eu me lembro que se você quisesse aprender violão, você não tinha YouTube, você tinha que comprar a revistinha do Instituto Universal Brasileiro, que ensinava a desmontar a rádio também, né? Eu sabia desmontar, não sabia montar. Era uma dificuldade para você ter acesso às coisas. Uma pregação, irmãos, você conseguia a fita da fita, porque um ia gravando, né, da fita do outro. E sabe, hoje nós somos uma geração que tem tanta coisa à disposição, tem tanta informação, e às vezes nós não damos importância para isso. Me lembro de um missionário contando, né, de um país, acho que era na Coreia do Norte, que era proibido, é ainda até hoje proibido as Bíblias chegarem lá, e que quando chegava uma Bíblia, era uma Bíblia para um monte de gente. Eles pegavam uma única página da Bíblia e davam para cada crente, e ele decorava aquilo ali, porque se fosse encontrado com aquela página, ele seria condenado à morte. Sabe, então, uma geração que dava muito valor, mas hoje a gente não dá valor
as oportunidades, irmãos. Às vezes o profeta passa uma vez, passa outra. Deus manda as coisas na sua vida e às vezes a gente não dá valor. Por quê? Por causa do excesso de informação. Pregação tem todo dia, acaba não assiste nenhuma, né? Porque fala, tem toda hora, né? Sabe, quem tem tudo, no fundo não tem nada. Mas ela entendeu que era a chance dela, a chance que podia mudar, sabe? E ela resolveu aproveitar aquela oportunidade. A Bíblia fala que, não sei se é nessa versão, que fala assim, que ela observando o que o homem de Deus passava. Ela era alguém que estava atenta a oportunidades, e ela percebeu algo que seria útil para aquele homem de Deus. Eu vou oferecer pão para ele, eu vou preparar uma mesa. Eu vou preparar uma mesa para a presença do Senhor. Eu vou me dedicar um tempo, sabe? Eu vou construir um altar aqui na minha casa. E todas as vezes que ele vier aqui, vai ter pão para ele. Sabe, você se senta à mesa com o Senhor. Você sabe o que é isso? É você preparar um tempo de mesa para Deus. Você preparar um tempo de comunhão, um tempo onde você para escutar o Senhor. Mas você sabe, a história não para aí, ela tem uma progressão. E aquilo que era apenas uma visitação, que era um tempo, agora o desejo dela é que se torne uma presença constante. E ela fala para o seu marido que vamos construir um quarto. Eu não quero que ele seja mais só de passagem, mas eu quero que tenha algo dele aqui dentro da minha casa. Sabe, isso fala de você ter uma presença constante, de você buscar um espaço permanente em Deus, dele encontrar um lugar permanente nas nossas vidas, irmãos. E assim ele faz. E o resultado da história é que chega um tempo em que esse profeta chega ali e fala assim, olha, fala para o moço dele, né, para Geazi, para o auxiliar dele, fala, você é uma mulher rica, mas a gente podia fazer alguma coisa por ela, né? Você sabe, não tem jeito de você buscar Deus e sair de mãos vazias, porque a Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Estava escutando uma música, eu não posso pegar no pé de músico não, porque se for olhar teologicamente a letra das músicas vai dar uma tristeza, mas ele fala assim, eu só quero tua presença, hoje eu não vou te pedir nada. Ok, pode soar até muito piedoso, não vou te pedir nada, mas não é isso que a palavra de Deus diz. A Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E deixa eu dizer, essa é a fé que agrada a Deus. Porque em Hebreus, quando fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos falar isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe, tem gente que acha que a obediência agrada a Deus, mas a Bíblia nunca falou isso. A obediência é boa, para você. Mas para Deus a única obediência que agradou foi a de Cristo. Não adianta, você não vai agradar a Deus com a sua obediência. Vai fazer muito bem para você. Mas a Bíblia fala que se há algo que agrada a Deus é a fé. Agora, qual fé? Você sabe, o ímpio tem fé. O cara quando sobe num avião tem ou não tem fé? Tem fé. Mais pesado que o ar, inventado por brasileiro, motor a explosão. Para o trem desse ficar no ar tem que ter fé, irmãos. Não. Qual que é a fé que agrada a Deus? Crer que Ele existe. Amém? Porque aquele que se achega diante de Deus precisa crer que Ele existe. Aí para por aí, irmãos. E que é galardoador daqueles que o buscam. Então quando você espera receber algo de Deus, Deus se alegra. Essa é a fé que alegra a Deus. Essa é a fé que o Senhor fica feliz, porque você se achega e você espera que Ele te abençoe. Sabe? E esse profeta se constrange, ele fala, preciso fazer alguma coisa por essa mulher. E manda perguntar para ela, o que eu posso fazer? Ela falou, não, Senhor, eu habito no meio do meu povo, eu sou alguém suprida, feliz.
Mas ninguém pode se sentir completo sem cumprir o seu propósito. E Deus, quando cria o homem e a mulher, Ele fala o quê? Sede frutífero, crescei e multiplicai. E eu não estou falando agora só de filhos naturais, eu estou falando para nós, na nova aliança, de filhos espirituais. Eu quero dizer que você só vai entender a completude da maturidade da vida cristã quando você começar a cuidar de filhos espirituais. E por mais que aquela mulher pensava que tinha tudo, o profeta percebeu que ela não tinha tudo. Eu gosto quando Deus, Ele que nos conhece melhor que nós mesmos, Ele percebe às vezes coisas que nem nós percebemos ainda. Não foi assim quando Ele olha para Adão e fala: olha, não é bom que o homem fique só. Adão não tinha falado nada, o próprio Deus percebeu, antes que ele percebesse. Estava contando ontem para os irmãos que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, o pessoal da igreja tinha arrumado um colchão para mim, para minha esposa, né? Nós morávamos num quarto, tinha um colchão e um caixote, com uma TV velha em cima. E eu estava satisfeito, irmãos. Aí, uns 2 meses depois, um outro irmão falou: ó, pastor, eu estou fazendo serviço aqui na casa de uma pessoa, eles têm um colchão novo aqui, não usa e quer doar. Falei: manda vir. O Luiz agora está encrencando comigo. Falei: manda vir. Rapaz, a hora que eu deitei naquele colchão, eu falei: nossa Deus, como eu precisava de um colchão novo. Eu não sabia, mas Deus sabia. E o profeta descobriu algo que nem ela sabia, mas Deus queria abençoar. Você sabe por quê, irmãos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem para nós. Você não tem noção daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Irmãos, nem nos meus melhores sonhos eu pedi para Deus para estar aqui pregando uma igreja, pregando para você. Mas Deus fez. Deus tem muito mais. Deus tem pensamentos maiores a nosso respeito. Ele quer te abençoar. A única coisa que Ele te pede: faça um quarto para mim na sua casa. Eu quero um lugar de permanência. Eu quero ser lembrado. Eu quero ser notado. Sabe, é só isso. Sabe, é um pretexto para poder te abençoar. Pagou? O que aconteceu aqui? Eu que estou perdido aqui. Sabe, irmãos, e ele percebeu que aquela mulher precisava de um filho. Ela não tinha percebido, mas Deus está atento às necessidades. Deus quer fazer coisas que você não imaginou, você nunca pensou. Deus vai te dar. Deus quer te dar. Sabe, eu nem sei, irmãos, eu fico até constrangido de orar, porque às vezes minha oração só estraga tudo. Eu quero fazer, Deus quer me dar algo muito melhor, eu com a minha oração com pouca fé peço algo inferior. Não, deixa Deus te surpreender, Ele vai fazer. Sabe, e essa história termina dessa forma. Uma mulher que encontrou uma oportunidade para se incluir na história desse profeta. A história não é dela, a Bíblia nem menciona o nome dela. Mulher sunamita, era lá de Sunem. Por isso sunamita não é nome, é só um lugar. Ela não tinha nem nome, porque a história não é dela. Mas de alguma forma ela agarrou a história, falou: eu quero fazer parte do mover de Deus nos meus dias. Nem que for por ter dado um pão para o profeta, nem por, sabe, eu não quero perder essa oportunidade. Sabe, aí se desenrola uma história linda diante de Deus, né? Depois ela tem uma experiência desse filho vem a falecer, o profeta ressuscita o filho dela. Depois ela precisa fugir para uma outra terra distante. O pessoal invade as terras, toma tudo que é dela. Ela vai diante do rei, bem na hora que Geazi está contando o testemunho dela para o rei, ela aparece. Conseguiu uma audiência na hora, o rei falou: não, dá tudo que essa mulher tem, porque a obra de Deus nas nossas vidas é completa, irmãos. Aquilo que Deus te deu é seu. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la, irmãos. Por isso, não abra mão, irmãos. Não abra mão de ter a oportunidade. Sabe, quando eu vejo essa mulher falando que ela constrangia o profeta, sabe o que eu fico pensando? Pessoas que falam: pastor, eu quero fazer alguma coisa aí no culto, me ajuda. Eu falo: irmão, não tem nada para você fazer. Não, pastor, mas olha aí alguma coisa, eu quero servir, eu quero participar. Eu não abro mão de fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesses dias.
Sabe, não abra mão, irmãos. Não abra mão de ter a sua história pessoal, de ser contado nessa história que Deus está escrevendo nesses dias aqui. Não venha para um culto como esse para assistir alguma coisa, irmãos. Você veio prestar um culto ao Senhor. Aleluia. Sabe, a hora que for louvar, é para você louvar, não é para você assistir a banda, irmãos. Sabe, eu tenho assim uma questão, a pessoa, não, eu queria fazer parte do louvor, mas por que você quer fazer parte? Não, porque eu quero louvar ao Senhor. Eu falei, não, vou contar uma história, uma verdade. Aqui, quem menos louva é aqui, irmão. A gente está tão preocupado às vezes de ministrar, de tocar, sabe, a liberdade está aí, é para você ministrar ao Senhor. Sabe, não perca a chance, irmãos. A vida é uma só, ela é muito curta para que a gente tenha que fazer essas escolhas. Escolha fazer parte das coisas de Deus, escolha servir, sabe, não deixe oportunidades passarem, não deixe as coisas, não ignore os sinais que o Senhor está fazendo na sua vida, mas decida viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Amém, irmãos? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor.